Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Débora Sayuri e o vídeo de hoje é sobre FAQ amoroso. Gente, eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram porque eu percebi que sempre quando eu falo sobre relacionamentos lá, vocês gostam bastante quando eu falo. Então, eu perguntei pra vocês, né, se vocês queriam que eu falasse sobre um FAQ amoroso, por exemplo. E muita gente disse que sim, que gostaria muito. Então eu deixei lá uma caixinha aberta pra vocês me mandarem, né, sei lá, opiniões, perguntas, situações que eu estaria respondendo pra vocês. Lembrando, gente, que todas as respostas que eu der aqui serão assim de acordo com a minha opinião, tá? Com o que eu penso. Outra coisa também, gente, eu não vou expor absolutamente ninguém que me mandou lá, né, na caixinha de perguntas. Inclusive, gente, se você ainda não me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição, aqui embaixo. Vou deixar o arroba aqui passando também na tela, tá bom? Então, bora lá para as perguntas. O que você acha sobre julgo desigual? Na Bíblia mesmo já diz que não é para nos prendermos a um julgo desigual. Mas por quê? Porque a pessoa ela não tem os mesmos princípios que você, talvez ela não tenha a mesma opinião que você. Como é que você vai conviver com uma pessoa que não crê naquilo que você crê, sabe? Que discorda das suas crenças? Como é que você vai conviver com isso? Quando eu penso assim em julgo desigual, eu sempre penso na tal pergunta: como que a gente vai criar nossos filhos se a gente não concorda na mesma opinião? Eu vou querer criar meus filhos na igreja evangélica, ele já pode não querer, entendeu? Então eu não concordo assim com o julgo desigual, porque não bate, gente, não é compatível, sabe? Entre vocês vão ter sempre ali um atrito e por isso que eu não concordo. Você acha que com quantos anos você pode namorar ou se apaixonar por uma pessoa? Manda beijo. Beijo, linda. Então, gente, sobre se apaixonar é muito relativo, né? A gente não pode falar que tem idade pra se apaixonar. Agora, sobre namorar, gente, eu já acho que você deve começar um relacionamento quando você se sentir pronta. Ai, mas fulano quer muito namorar comigo. Mas você está pronto? Você está pronta? Porque senão não vai pra frente, esse relacionamento não vai amadurecer, vamos dizer assim. E também, né, gente, tem aquela questão, né, se você for menor de idade, se os seus pais aprovarem também. Eu vou dizer a mesma coisa de se apaixonar, eu acho que não tem idade certa, tudo depende da criação de uma certa família, né, às vezes a família já tá acostumada com relacionamentos mais cedo, outras famílias já não. Então, cada um vai de acordo com a forma que foi criado. Eu vou contar um pouco da minha experiência. Eu comecei a namorar com 14, faltando um mês pra fazer 15 anos. Mas antes disso, né, eu conversava com o Gustavo, a gente sempre, assim, teve uma amizade antes de começar a namorar. E antes de tudo isso, gente, o Gustavo pediu permissão para os meus pais, ele foi em casa e pediu permissão para os meus pais para poder namorar comigo. Com o consentimento dos meus pais, a gente começou um relacionamento. Mas, gente, eu falo pra vocês, não é bom fazer nada escondido, tá bom? Como foi se adaptar a todas as responsabilidades casando nova? Um beijo. Gente, assim, eu falo que tudo isso é muito, muito novo até hoje. A gente esse mês vai fazer 5 meses de casados. E quando a gente casou, eu falo pro Gustavo até hoje, nem parece que a gente tá casado há tão pouco tempo assim. Parece que a gente já tá casado há anos. Porque a gente sempre teve aquela convivência, né? A gente agia como se a gente já fosse casado, porque eu falava pra ele, ele é meu esposo. Mesmo não sendo, né? Mesmo que ele não era ainda meu esposo, eu sempre falava. E assim, tanto eu como o Gustavo, a gente é um casal novo, né? Então muita gente pergunta, nossa, coitados, eles não sabem de nada e tal. Mas muitas coisas, gente, eu assim, via na minha casa, né? Às vezes eu olhava minha mãe assim, ela sempre via alguma coisa pra fazer e às vezes eu achava isso exagerado, mas quando eu casei, eu não sei, gente, mas simplesmente essa função se instalou em mim, porque depois que eu casei eu comecei a reparar em tudo dentro de casa e assim, eu não sei, não sei explicar isso, mas foi assim, muito natural, sabe, me adaptar a todas as responsabilidades, porque tipo assim, o Gustavo ele trabalha, né, das 7 até as 5, né, da tarde,
Então eu fico a maior parte do meu tempo em casa, porque eu trabalho só meio período. Então, gente, quem faz a maior parte das coisas em casa sou eu. E eu não ligo pra isso. Por quê? Porque eu tô em casa, né? Se eu fosse trabalhar fora igual o Gustavo, assim a gente teria que dividir mais as tarefas pra ninguém ficar sobrecarregado. Mas como eu fico em casa, então eu não ligo de eu fazer a maioria das coisas. Então eu vou resumir aqui pra vocês. Me adaptar foi muito natural, gente, porque eu já via isso em casa mesmo, né, na minha mãe. Eu já era acostumada com essa rotina. Então, assim, foi muito natural e eu já tinha noção, eu já sabia, né, que isso ia acontecer em casa também. Então, foi super de boa. Eu escolhi esperar, me escolheu. Gente, eu vou falar aqui, né, que aquele versículo clássico de todo mundo que tá esperando alguma coisa ouve de alguém, né, que é o quê? Esperai com paciência no Senhor. Gente, mas é pura verdade, né? Abraão esperou, assim, um século para um filho, um único filho. Então, assim, eu acho que a espera, gente, é uma coisa assim que você tem que ter calma. Se a gente esperar, mas esperar assim, mas quando? Sabe? Esperar desesperado, a gente vai demorar mais ainda para receber. E uma coisa, gente, que eu ouvi num podcast da Vanessa Lino e do marido dela, né, o João, que eles falaram assim, que na maioria das vezes vocês podem perceber as pessoas, quando elas encontram o amor da vida delas, quando elas encontram a pessoa que elas querem estar, geralmente elas não estavam procurando, elas simplesmente estavam cuidando da vida delas, vivendo a vida delas e tchum, surgiu. Então é isso que eu falo pra vocês. Na minha vida, gente, foi a mesma coisa, porque eu tava lá de boa, congregando na igreja, e de repente eu vejo pro lado, tá o Gustavo ali me mandando mensagem, gente. É igual eu falar pra vocês, eu vou falar que tudo tem seu tempo determinado, tá bom? Vai chegar? Vai, com certeza vai, mas não se desespere, tá bom? Tenha calma, tenha paciência, cuide de você, que tudo bem. Como sei que é a pessoa certa? Bom, gente, pra mim, não existe uma pessoa certa, existe uma pessoa compatível a você, que vai se encaixar nas suas características, que vai gostar das mesmas coisas que você. A minha experiência foi exatamente isso, gente. Eu e o Gustavo, a gente é igualzinho, de personalidade, assim, a gente é quieto, a gente é mais tranquilo, a gente gosta de música, né? A gente gosta de estar em casa mais, a gente não gosta de ficar saindo da hora. A gente gosta das mesmas coisas e eu acho isso incrível, o quanto a gente é compatível. E eu acho que é isso que deve significar a pessoa certa. Na verdade, é a pessoa compatível com você. Estamos brigando muito ultimamente. O que fazer? Bom, gente, sobre isso eu tenho duas perguntas pra vocês. Qual que é o motivo da briga? Vocês se lembram? Porque a maioria das vezes as pessoas param pra pensar e nem lembram mais qual que é o motivo. Mas ela tá ali, encucada, brava com a pessoa. Segunda pergunta. Vocês podem conversar sobre isso depois? Gente, porque é clichê falar isso, mas é muita verdade. Conversar, gente, de cabeça quente, não é conversa. Não vai virar uma conversa, não vai fluir, vocês não vão se entender, não vai dar certo. Por quê? Porque os dois estão com a cabeça cheia, os dois estão com a cabeça quente, os dois estão assim irritados, então pega um tempo, fala assim, não, vamos conversar com isso depois, vamos se acalmar e depois a gente conversa sobre isso com mais calma. É a melhor coisa que você pode fazer. Porque assim, gente, qualquer palavrinha que você pode falar assim de errado pra essa pessoa ou que ela interprete mal, porque ela está com a cabeça cheia, irritada, ela não quer mais ouvir, qualquer palavra que você falar pode virar uma bola de neve gigante em cima dela que, gente, só vai piorar as coisas. E se um de vocês começarem a se exaltar e você tentar manter a calma e não tá dando certo, para de falar, senta, né? Se vocês já estiverem sentados, olha bem pro olho dela assim e escuta a pessoa. Escuta o que ela tem pra falar. Deixa ela falar tudo. Porque assim ela vai falando, ela vai liberando toda essa raiva que ela tá guardando e vai se acalmar depois disso. Porque muitas das vezes, gente, a pessoa tá assim de cabeça cheia, assim, do nada, porque ela tá guardando muita coisa há muito tempo e não tá falando. Então, o que vocês podem fazer nesse momento? Deixa ela falar, deixa ela liberar, escuta ela. Depois que ela parar, assim, às vezes, né, vem uma crise de choro, porque a pessoa tá irritada demais, então ela começa a chorar. Se ela começar a chorar, abraça ela, consola ela, fala que você tá ali,
Pergunta pra pessoa, né, o que você pode fazer para ajudar ela. Como lidar com as diferenças, principalmente as de opinião. Gente, tem uma frase que eu ouvi no podcast, que era um vídeo assim no YouTube, na verdade, da Vanessa Lino e do marido dela. E assim, gente, isso ficou assim marcado pra mim, sabe? Porque ela fala assim: namoro é para terminar. Gente, mas calma aí, deixa eu explicar pra vocês da mesma forma que a Vanessa explicou lá no vídeo. O namoro, gente, é como se fosse um test drive. Você não simplesmente chega no carro e fala: eu quero esse carro aqui e vou levar ele embora. Geralmente, a maioria das vezes, você faz um test drive no carro e o namoro é tipo isso, você vai testar, né, se você consegue conviver com essa pessoa. Não estou falando pra você sair namorando todo mundo que tá na sua volta, falar: não, eu tô fazendo um test drive aqui em você. Não é isso, gente. Mas eu tô falando que o namoro é um teste pra você ver se aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você pensa estar junto com ela futuramente, é a pessoa que você quer pro resto da sua vida. Por quê? Um casamento é pra sempre. Às vezes a pessoa no namoro, ela já não te respeita, ela já responde pra você, ela fica de birra, ela não aceita conversar, ela não quer isso, ela não quer aquilo, ela só quer saber de ganhar presente, ela só quer saber de fazer isso e aquilo. E não era isso que você estava imaginando, né, de um futuro mais pra frente. Então você tem que analisar essas coisas. Por exemplo, uma pessoa de 20 anos, ela não quer saber de trabalhar, ela não quer saber de nada. Ah não, ela tá namorando, daqui a pouco, quando eles casarem, isso aí tudo vai passar. Gente, a pessoa foi assim por 20 anos. Ela foi criada assim, ela é assim há bastante tempo. Você acha que só porque você apareceu na vida dela e porque... ah não, porque vai acontecer um marco assim, né, na vida dela, no casamento, ela vai pensar direito. Na maioria das vezes não, gente. Mas aí você tem que ver se você vai conseguir lidar com isso, se você vai conseguir aceitar isso, né? Porque a diferença de opinião também é assim. Se você não muda a sua opinião, por que eu tenho que mudar a minha, né? A gente sempre pensa desse jeito. E assim, o respeito sempre tem que estar no namoro, quando você tá conhecendo uma pessoa, quando você tá casado com essa pessoa, quando você tá noivo. Respeito sempre deve ter em um relacionamento. Por isso que eu falo, se vocês são compatíveis, é a pessoa certa, né? Se você consegue lidar com essa diferença de opinião, se você consegue se imaginar daqui uns 10, 20 anos pra frente com essa pessoa, lidando com isso, né? Deixando talvez esse problema de lado e, assim, acompanhando, né? Caminhando com essa pessoa junto, crescendo junto, o relacionamento tá ótimo. E aí vocês só vão amadurecendo cada vez mais isso. Agora, se vocês ver aquela diferença de opinião, ai, mas essa opinião dele me irrita tanto, tanto, tanto. Às vezes ele nem tá falando naquele assunto e você tá, mas ele pensa assim, mas isso aqui. Gente, você não tá lidando direito com essa situação, você não tá aceitando essa diferença de opinião dele. Então, eu faço a mesma pergunta, você se vê daqui uns 10, aliás, nem precisa ser tanto, daqui uns 5 anos com essa pessoa, lidando com esse problema aí de diferença de opinião? Se não, se tipo, você não consegue aceitar, o melhor é esse test drive terminar por aqui mesmo e cada um seguir a sua vida e encontrar aquela pessoa compatível com você. Eu também gostaria de recomendar para vocês alguns canais, livros, pessoas mesmo que eu acompanho que falam sobre esse assunto aqui para vocês. Bom, aqui no YouTube eu gosto bastante de acompanhar o canal Cristão Declarado da Alana. Ela fala bastante sobre a vida espiritual, né, sobre o cristão e também sobre relacionamentos. Você que é adolescente, você que é jovem, é um canal muito interessante. Outro canal que eu gosto de acompanhar também é A Vida Sob Controle, da Vanessa Lino e o marido dela, o João. Eles fazem esse canal junto, também tem um podcast deles. E, tipo assim, gente, eu gosto bastante de ouvir eles. Eu gosto bastante de ouvir a Vanessa, porque eu gosto do pensamento dela. Inclusive, vocês viram que no vídeo eu tirei várias frases delas aqui. E agora, falando sobre livros, o primeiro livro, né, obviamente, que eu gostaria de recomendar para vocês é a Bíblia. Uma leitura diária da Bíblia, gente, sempre faz você ficar mais calmo, né, você pensar em outras coisas, né, você de repente fica ali entusiasmado com a palavra e você esquece alguns motivos de briga, algumas coisas, ou se acalma e pensa melhor no assunto depois. Passando um helicóptero.
Outro livro que eu também queria indicar muito é o Sim Nosso de Cada Dia. Vocês me veem falando dele direto lá no Instagram. Porque, gente, é um livro que eu li ele em formato e-book, mas se eu tivesse ele físico aqui, eu colocaria assim nas minhas mãos pra mostrar pra vocês. Porque é um livro que eu gostei bastante de ler. Ele tem várias dicas lá dentro, né, como dicas financeiras, tem uma história que é contada dentro do livro que é muito interessante também. Gente, esse livro ele foi criado, né, foi escrito pelos meus pastores, eles são pastores na minha igreja, é o pastor Daniel e a Leida Batista. Eu admiro demais esse casal. Todos os livros que eles têm, não são só esses dois, tá bom? Tem todos na Amazon lá disponíveis para vocês comprarem e ler no formato e-book. Sim, gente, sempre tá tendo um novo lançamento. Eles estão trabalhando bastante, escrevendo bastante. Inclusive, eu vou deixar o arroba deles aqui embaixo para vocês, porque eles sempre estão postando os novos lançamentos deles, livro físico, livro no e-book, e todos estão disponíveis na Amazon, como eu já falei pra vocês. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que todas as respostas que eu dei é de acordo com o que eu acredito, tá? De acordo com o que eu acho. Clica aí no gostei se você gostou desse vídeo, gostou desse tema. Se inscreve no canal. Clica no sininho de notificação e me siga lá no Instagram também, que eu vou deixar passando aqui na tela. E também tá no box de informações, tá bom? Aqui na descrição do vídeo. É isso, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!